queridos. Amém? Sejam bem-vindos. Nós somos gratos ao Senhor porque Ele é bom. E porque Ele é misericordioso conosco, né? Ele nos livra. Amém? O Senhor é bom. Hoje estamos comemorando o nosso 14º ano como Igreja do Senhor neste lugar. Somos felizes porque o Senhor é bom e tem nos conservado na sua presença. Vamos começar a nossa reunião com o Salmo 80, versículos 1 e 2, 1 a 3. Salmo 80, 1 a 3. Oração pela restauração de Israel. Diz assim o texto sagrado, né? Dá ouvidos ao pastor de Israel, tu que conduzes José como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor diante de Efraim, Benjamim, Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o seu rosto e vem salvar-nos. Aleluia. Vamos orar e nos colocar na presença do Senhor. Jesus, muito obrigada. Muito obrigada por este momento. Somos gratos ao Senhor porque o Senhor é bom. Recebe-nos diante de Ti, porque Tu és misericordioso. Fala aos nossos corações. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Louvado seja o Teu nome. No Teu nome. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Amém, Pai do Senhor, irmãos. Amém? Amém. Vamos louvar o Senhor. Alegria, com gratidão. Agradecemos, Pai, por essa noite estamos aqui.
de vida, quem me sustenta. Teu rio de vida, Senhor, que nos sustenta, Deus. Obrigado, Senhor, essa noite, Pai. Teu povo se reúne aqui para dizer, Senhor, que o Senhor nos sustenta, o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege. Aleluia. Queremos nos apresentar diante de Ti, Senhor. Nós e as nossas casas, Senhor, Te louvamos, Pai. Teu santuário, Deus. Aleluia. Possamos viver diante de Ti, Senhor, nos arrependendo, Te louvando, procurando, Deus, desejar a Tua palavra, desejar encontrar o Senhor e ser transformado por Ti, Deus. Cobre-nos, Senhor, com Tua graça, com Teu amor, Deus. Oh
descansamos na tua palavra, Deus, nas tuas promessas. Descansamos, Senhor, nas tuas maravilhas, na tua vontade, Senhor, de estar conosco cada manhã, cada noite, nos guiando, nos transformando, Deus. Aleluia. Minha alma. Segura em ti, sabes bem que em Cristo firme está. E o trovão e o mar seguindo bem sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também estarei. Descansarei, pois tens Deus. Descansarei, pois tens Descansar, Senhor, em ti, Deus. Descansar, Deus, naquilo que o Senhor faz, Deus. Em que o Senhor, como diz a tua palavra, está toda hora transformando mal em bem, fazendo todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam o Senhor. Aleluia, Deus. Tu és nosso Pai, Deus. Oh, Pai, Eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória
Permanecer firme, Senhor, no dia mau, nos dias tranquilos, no dia onde há fartura, no dia onde falta, Senhor. Que nós possamos confiar em Ti, Senhor, inabaláveis, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos nesse momento recolher nossos dízimos, nossas ofertas, aquilo que trouxemos à casa do Senhor. É um prazer, é uma alegria contribuir com o reino de Deus e vê-lo prosperar. Amém? Vamos orar? Manuel vai orar consagrando os nossos dízimos e as nossas ofertas. Oremos. Soberano Deus, Criador do céu e da terra, graças te damos, Senhor, porque Tu és nosso Deus. Obrigado, Senhor, porque Tu estás presente aqui nessa noite. Em nome de Jesus, nós te agradecemos a presença de cada um, meu Pai. Que Tu possa abençoar cada um, que Tu possa nos dar um espírito de gratidão, Senhor. Que Tu possa nos dar um espírito de adoração e também um espírito de convicção, em nome de Jesus. E as pessoas dizimistas e os ofertantes do Teu reino, nós te pedimos, meu Pai, que Tu dê um espírito de gratidão a cada um, um espírito de adoração, meu Pai, que dizime e oferte por adoração e por gratidão a Ti, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Tudo que
Vamos orar pelas crianças que vão para o cultinho. Tito está dormindo, né? Amém. Fecha os olhinhos, tá? Vamos orar pelas crianças, irmãos. Senhor, muito obrigada pelas crianças da tua casa. Abençoa cada uma, que venham crescer no temor do Senhor. Abençoa suas famílias, de tal forma que sejam educadas conforme a tua vontade. Toma nas tuas mãos, Senhor, a igreja, o ministério infantil, quem vai ministrar nos seus corações. Tudo nas tuas mãos. Guarda e protege do mal. Ensina no teu nome. Amém. Podem ir. Amém. Amém. Queridos, às terça e quinta nós temos reunião na igreja. Terça-feira nosso culto de oração. E quinta nossa escola bíblica. Terça e quinta às 19h30. Amém, queridos? Às quarta-feira, aquela live de oração que era feita aos sábados, devido às programações de final do ano, a gente transferiu para quarta-feira. Então, na quarta-feira, a gente tem a live às 20 horas de oração, a maneira da gente envolver as pessoas, orar, interceder e também se colocar na presença do Senhor. Então, fica na quarta, às 20 horas, às 8 horas da noite. Amém? O nosso culto de celebração, esse aqui, para quem está nos visitando, é às 8 horas da noite, às 18h30. Já ainda estava na live, às 18h30. Amém, queridos? A hora que a gente começa. Somos gratos ao Senhor, porque Ele é bom, porque Ele tem cuidado nas nossas vidas, tem nos conservado na sua casa. Isso é a vitória que nós conquistamos na presença do Senhor a cada dia. As pessoas que estão nos visitando, né, tem umas pessoas com a Regina e a família da Vaninha, fiquem à vontade no nosso meio. Vocês são bem-vindos, amém? Vamos saudar os visitantes com a salva de palmas, amém? Nós, amém. Miqueias é de casa, né? Amém? Nós somos felizes. Hoje nós temos o pastor Álvaro e a Tânia, que vieram a brilhantar, né? Participar conosco da nossa reunião. Nós somos gratos ao Senhor pela presença dele. E o pastor Álvaro vai nos abençoar com a sua palavra. Então, pode ficar à vontade, pastor Álvaro, chega até aqui, né? Aquela moça bonita ali que estava ao lado dele é a Tânia. Amém. E o microfone dele, qual é, Bruno? Aquele lá sem fio, viu? Aquele ali está intacto. Tem toda essa questão agora. Okay, obrigado aqui. Glória a Deus, que bênção. Sinto-me bem, à vontade de estar aqui com os irmãos. Eu até estava conversando com o Manuel, Janice, vamos no próximo ano marcar também no sábado, que aí eu trago uma caravana lá da Parangaba. Tá bom, querido? Tá bom, Bruno? Se programe, se agende para vir no sábado, que eu fico com vontade de trazer os irmãos, mas eles têm que ficar lá também, né? Eu só pude trazer a minha mulher. Tá certo? Então vamos nos programar para fazer no sábado. Faz uma festa sábado, domingo. E aí sábado eu trago uma caravana de lá da Parangaba. Os irmãos vão estar aqui para a glória do Senhor. E aí será uma festa ainda maior, tá? Aliás, eu estava vendo, glória a Deus, né? Glória a Deus. Eu não sabia, eu pensei assim, vai ser 2 dias, serei o pregador do domingo. Eu pensei que a pastora Ivonise fosse ser a pregadora do sábado, ela vai estar no outro domingo, né? Então é assim, né? São 3 semanas de festas aqui, né? Começou domingo passado com a Terezinha, né? Aí dando continuidade hoje comigo, eita, a festa se encerra na próxima semana. Mas vamos assim se programar para o sábado, porque aí no sábado dá certo. O Júnior lá no Castelão, ele fez no sábado, eu levei uma caravana. Aí a Parangaba teve lá cheio, né? Teve lá, os irmãos fazem questão de estar presente, né, queridos? Então, vamos nos agendar nesse sentido. Quando eu fizer a agenda, a gente faz a agenda agora em janeiro, aí eu já me programo nesse sentido, né? Para não marcarmos nada no sábado, para a gente poder estar aqui com vocês, tá certo? Aliás, eu vi ali, fui ao banheiro agora, vi um banquete, que maravilha, né, rapaz?
O bom aqui, maravilha. Só que agora chegou em um outro momento do banquete. O banquete já está posto. Só que chegou no melhor momento do banquete, né? Que agora será um alimento mais sólido, né? Um alimento espiritual, né? Que nós iremos receber da parte do Senhor. Sou apenas um interlocutor aqui, sou apenas um interlocutor. Coloco-me também diante do Senhor, também dependo da inspiração do Espírito Santo, para que Ele possa me inspirar e colocar e mandar e transmitir para o coração dos irmãos aquilo que Ele colocou em meu coração, né? E o tema ele é bem instigante. Eu amo também o livro de Romanos. Aliás, uma vez John Stott, não sei se foi John Stott ou se foi Lutero, ele disse que se fosse para uma ilha deserta e tivesse que escolher um livro da Bíblia, ele escolheria Romanos, né? Sou apaixonado por esse livro também. Aliás, já levei uns estudos nesse sentido na Parangaba, mas não trabalhei o livro todo. Eu trabalhei esse livro, passei 1 ano trabalhando esse livro, lá na Gileade do São Cristóvão, quando nós estivemos lá pastoreando. 1 ano. E aqui vocês também já estão degustando, se alimentando desse livro já há algum tempo, né? Há algum tempo. Meses. Isso é maravilhoso, maravilhoso. E eu trago um abraço lá da Parangaba para vocês. E foi também, é maravilhoso esse tema, convicções, né? Me instigou também bastante. E justamente esses versículos aqui do capítulo 15, versículo 1 até o 6, a Terezinha já trabalhou algumas questões aqui na semana passada. Eu acompanhei também através do YouTuber, né? Acho, também, de vez em quando eu estou acompanhando vocês, tá? E também desejo que vocês nos acompanhem lá no Connect News Gileade. Aliás, próximo sábado, não sei se vai ter alguma programação aqui, tem alguma programação aqui sábado à noite? Então, sábado, nós teremos um momento com as mulheres lá na Parangaba, se vocês puderem estar lá presente, às 19 horas, haverá um momento maravilhoso. Quem estará trazendo uma palavra e um testemunho de resiliência maravilhoso será a presbítera Terezinha, que esteve aqui domingo com vocês. Então, os homens podem ir, deixem as suas mulheres e vão para uma sala. Também teremos uma reunião com os homens, né? Os gideões estarão se reunindo com os homens e as mulheres estarão à parte ali. Então vocês são nossos convidados, se puderem se fazerem presentes ali na Parangaba. Pois bem, queridos, vamos abrir o texto, Romanos capítulo 15. Eu gostaria de ler com vocês, já que é um sermão temático, né? Tem um tema específico, mas também é um sermão textual, porque eu vou me ater a esses versículos aqui especificamente, mas vamos ler aqui o texto, né? Porque minha fonte principal é o texto, né? O texto bíblico, apesar de ter buscado algumas referências bibliográficas, mas o texto principal sempre é a Bíblia Sagrada. E diz assim, capítulo 15, versículo 1 até o versículo 6. Essa perícole assim nos informa: mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos, e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento um para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordeis e uma vez glorifiqueis ao Deus e Pai
de nosso Senhor Jesus Cristo. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus querido e amado, nós estamos na tua presença e glorificamos o teu santo nome, e rogamos ao teu Santo Espírito para que tenha liberdade de agir em nosso meio, que estas palavras, que a palavra aqui propagada encontre terras férteis nesse lugar, e assim, Senhor, possamos ser edificados e transformados pelo poder da tua palavra. Muito obrigado por esse momento de festa, por esse momento de adoração, de júbilo, em que nos encontramos nesse lugar, consagrado a ti. Assim eu me disponho em tuas mãos. Amém. Glória a Deus. Podemos assentar. Pois bem, o tema é convicções, né? Convicções, e eu acho bem interessante, porque esse tema aqui nós poderíamos tratar e trataremos de relacionamentos, né? Relacionamento dentro da igreja, inclusive relacionamentos que glorificam a Deus, relacionamentos que glorificam a Deus. Esse parágrafo, na verdade, ele é bem extenso, porque ele não começa somente aqui no capítulo 15, versículo 1 até o versículo 13, mas na verdade ele começa lá no capítulo 14. E Paulo termina esse extenso parágrafo, que se inicia no capítulo 14, e chega à conclusão, aonde ele trata desse relacionamento entre dois tipos de pessoas que ele qualifica dentro da igreja, que ele fala que são dois tipos de crentes, de cristãos: os cristãos fortes e os cristãos legalistas, que ele diz, que ele denomina de fracos, né? Então ele termina esse extenso parágrafo falando um pouco, falando sobre essa tipologia de dois tipos de cristãos. Entre os cristãos judeus, os cristãos judaizantes, isso vocês já devem também estar trabalhando, que vocês têm aqui excelentes professores, vocês já devem ter visto a teologia do texto, né? Ele fala desses cristãos judaizantes, que são judeus que prezavam pela lei e eram legalistas, eles preservavam a lei, eles observavam o ritual da lei. São os judeus que aceitaram Jesus, e os outros, os gentios cristãos, né? E ele traz esta opinião e essa convicção, né, de que esses dois tipos, essas duas categorias de pessoas têm convicções diferentes, né? Têm pensamentos diferentes, têm opiniões diferentes. Então ele fala e ele trata dessa situação. Ocorre que tem aqui algo interessante, que eu até falei hoje no texto, eu falei isso com a Tânia mais cedo, quando eu estava concluindo a análise, concluindo o estudo do sermão. De maneira bem incomum, Paulo, ele se dirige aos seus leitores. Você percebe que ele se dirige aos seus leitores e de forma que ele identifica-se como os cristãos fortes. Os leitores de Paulo aqui são os cristãos fortes, né? Então ele se identifica e ele se comunica a essas pessoas que ele denomina como cristãos fortes. Mas de maneira mais incomum ainda, ou seja, se não bastassem isso, essa tipologia, Paulo também, de maneira ainda mais incomum, ele se identifica, ou seja, ele identifica a si mesmo como esse cristão forte. Paulo não é o tipo de escritor que se vangloria de alguma coisa. Aliás, Paulo, ele é uma das pessoas extremamente humildes, né? Mas por isso que eu falo de maneira ainda mais incomum, ele se identifica também como este cristão que é um cristão forte. E dessa forma, ele associa aos seus interlocutores, a quem ele escreve, para quem ele se comunica, demonstrando e mostrando também a responsabilidade que esses cristãos fortes, o qual ele também se inclui,
tem para com os outros cristãos, que são os seus patrícios judeus, né? Paulo, ele tinha uma dupla nacionalidade, uma dupla cidadania. Tanto ele era judeu, tanto é que ele era membro do Sinédrio, como ele também é cidadão romano. Mas ele é conhecido como o apóstolo dos gentios. Mas ele também escreve para os seus patrícios judeus, os quais ele também identifica-os como, esses patrícios judeus, como fracos. Mas ele diz que precisa ter esse cuidado, né? Precisa ter esse cuidado. E à luz do que ele escreve lá desde o capítulo 14, versículo 1, inclusive tem lá no tema, fracos e fortes na fé, logo no início do capítulo 14. Então, à luz do que ele escreve desde o versículo 1 do capítulo 14 e do que ele dirá até o versículo 13 do capítulo 15, do que ele dirá até o final do versículo 13, capítulo 15, podemos então resumir essas duas categorias de cristão, entre os duas categorias de cristão: os gentios, que são os fortes na fé, em que Paulo se comunica e também se inclui, e que não observavam o ritual da lei. Existia uma lei, a lei de Moisés. Essas pessoas, o qual Paulo se identifica, são os gentios. Ele divide em dois tipos de categoria, dois tipos de crente: os fortes e os fracos. Os fortes são os gentios que não observam os rituais da lei. E outra categoria são os judeus, os patrícios, os judeus que ele fala, identifica como fracos na fé. São aqueles que seguem o ritualismo da lei, tá certo? E, além de seguir esse ritualismo da lei, são os legalistas, que Paulo também diz. Então, os fortes na fé devem demonstrar sensibilidade. Nós estamos vendo aqui o pano de fundo, depois nós vamos para a prática, a praticidade, né? A praxis cristã. Bom, então, esses cristãos que são fortes, eles devem observar, eles devem demonstrar maior sensibilidade aos que são fracos. Os cristãos fortes devem demonstrar mais sensibilidade àqueles que são mais fracos na fé. Ele fala isso, inclusive Paulo se refere a esses como o seu próximo, é o que diz aqui o versículo 2. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo, né? Agrade ao seu próximo, tá? Então, ele fala isso no versículo 2, né? Como um ato de abnegação, né? E esse ato de abnegação, ou seja, o que é um ato de abnegação? Eu negar a mim mesmo. Lembre que nós estamos falando de convicções. Todos nós aqui temos as nossas convicções. Cada um de nós, eu tenho o meu pensamento a respeito de determinado assunto. É a convicção que eu tenho. Então, o que Paulo está dizendo? Que nós, esses cristãos fortes, devem, esse ato de congressamento, esse ato de sensibilidade ao próximo, que é o cristão fraco, que ele fala aqui no versículo 2, isso dará, esse ato de abnegação, que é um ato de negar a mim mesmo, lembra? Precisamos negar a nós mesmos, né? Esse ato de abnegação, de eu negar inclusive as minhas convicções, de não impô-las, né? Esse ato faz com que eu edifique o cristão mais fraco. Então, o cristão mais fraco, ele é edificado com as nossas atitudes. Amém, queridos? Está compreendendo? Estou sendo compreendido. Então, os cristãos mais fracos são edificados com a minha abnegação, né? Com a minha abnegação. Então, ele está dizendo, ele está ensinando essas coisas. E esses cristãos mais fracos, eles têm dificuldade, que são os legalistas, que são os patrícios judeus, eles têm dificuldade no seu escrúpulo de poder abrir mão de certas questões, de abandonar certos rituais da lei. Então, Paulo faz essa observação.
É uma recomendação que ele dá aos fortes na fé, né? Aos fortes na fé, aqueles que já têm convicções, né, formadas, feitas. Nesse sentido, nesse verso, Paulo ele está enfatizando o que ele começa lá no início do capítulo 14 e se estende até o versículo 21 também do capítulo 15. Ele vai dizer, entre outras coisas, que o certo, se você observar a leitura do texto, ele na verdade se inicia lá no capítulo 14. E Paulo vai dizer que na verdade o certo é não comer carne. O certo é não beber vinho. O certo é não fazer qualquer outra coisa que possa levar o teu irmão a cair. Isso é o certo. Não fazer nada que leve o nosso próximo a se escandalizar, ou que leve o nosso próximo a cair em tentação e assim cometer um pecado. Certo, queridos? Então o apóstolo ele utiliza aqui de uns verbos, que são verbos bem objetivos, né? Ele vai utilizar do verbo tropeçar, ele vai utilizar do verbo ofender, ele vai utilizar-se do verbo enfraquecer-se, né? Que indica a destruição, que nossas atitudes podem influenciar, podem, digamos assim, ensejar outras pessoas por causa da liberdade que nós temos. Nós temos liberdade. Cada um de nós aqui, essa liberdade já foi conquistada na cruz do Calvário, né? Nós temos a liberdade, mas até que ponto, Paulo está dizendo, até que ponto a minha liberdade ela precisa ser contida para que eu não leve o outro a cair. Tá certo, queridos? Então, nesse sentido, a nossa liberdade ela não é absoluta. A nossa liberdade ela é restrita e ela deve ser tolhida e refreada quando essa liberdade possa proporcionar a queda do nosso irmão. Quando eu posso levar o meu irmão a cair. Então, por causa da liberdade, isso pode causar ao meu irmão que ainda não atingiu um grau de maturidade a cair. Tá certo, queridos? Então, por conta disso, Paulo faz então essas recomendações. E o desafio que ele nos apresenta, o desafio que o apóstolo Paulo apresenta-nos nessa perícole aqui, o desafio é justamente apresentar até agora o que esses dois grupos devem fazer, o que esses dois grupos devem conviver. Esses dois grupos, o desafio que Paulo faz é que esses dois grupos, os cristãos fortes e os cristãos fracos, devem conviver em amor. Olha aí, o grande segredo é o amor. Eles devem conviver em amor, sem julgamento mútuo, mas com compreensão, né? A grande dificuldade, o grande desafio é nós vivermos com as pessoas que são diferentes de nós, né? Que pensam diferentes de nós, que têm convicções diferentes de nós. E isso o apóstolo Paulo já estava percebendo que estava acontecendo. E como devemos agir, né? Com convicções, a fim de que possamos desenvolver as nossas vidas cristãs, né? Como é que eu posso, diante da minha convicção, a convicção que eu tenho, a convicção que todos nós temos, que é tema dessa mensagem, né? Tema do aniversário, como nós podemos agir de forma que o meu próximo, que eu possa, que com as minhas ações, eu possa servir diretamente ao Senhor Jesus e também possa servir ao meu próximo, né? O desafio que nós temos, né? Como é que com as minhas ações, as minhas atitudes, possamos refletir a pessoa de Jesus nas nossas vidas, né? Esse é o desafio que Paulo nos imputa, né? Sobretudo, nós devemos agir de modo que o outro seja
também edificado, né? Edificar os nossos irmãos, né? Edificar os fracos da fé e, por consequência, edificar o corpo de Cristo, porque nós fazemos parte do corpo de Cristo. Você faz parte do corpo de Cristo e o Senhor derramou sangue pela sua vida também, né? Jesus derramou sangue pela sua vida e você é importante para o corpo de Cristo, né? Foi o Senhor que derramou o sangue por você, não foi eu, nem a Janir, nem o Manuel, nem ninguém. Foi o Senhor Jesus que derramou o sangue por você. Você é importante para o corpo, e o corpo de Cristo precisa ser edificado, e nós edificamos o corpo de Cristo, nós edificamos o mais fraco na fé, com as nossas atitudes, com as nossas ações, abnegando, tendo essa abnegação e limitando inclusive a nossa liberdade, ok? Pois bem, então, nós edificamos os nossos irmãos, e por conseguinte nós edificamos também o corpo de Cristo. A igreja do Senhor é edificada. Glória a Deus por isso, né? A igreja do Senhor é edificada, a família da fé é edificada, a comunidade do amor é edificada. É assim nós somos edificados, né? O corpo de Cristo é edificado. Amém, queridos? Glória a Deus, né? Então são convicções, né? São convicções. E no exercício da nossa liberdade, no exercício dessa liberdade, nós devemos permanecer mais sensíveis à convicção do outro. Entenda, eu, na minha liberdade, na minha convicção, eu tenho que ser mais sensível à convicção do Bruno. Temos que ser mais sensíveis às convicções do próximo. Temos que ser mais sensíveis ao outro. Temos que ser mais tolerantes, sobretudo sobre aquelas questões que não são tão essenciais. Temos que ser firmes sobre o que é essencial, mas temos que ser mais tolerantes sobre o que não é essencial. Amém, queridos? Está ok? Isso é o que está faltando muito nas igrejas. E Paulo está escrevendo aqui para tipo de pessoas que existiam na época e ainda existem nos nossos dias. Ainda existem esse tipo de pessoa, tá? Então, essa convicção de escolhermos agir de maneira que possamos beneficiar os nossos irmãos. Eu escolho agir de forma que eu possa beneficiar os mais fracos na fé, tá? De forma que eu possa beneficiar o meu próximo, os nossos irmãos. Isso é mais importante do que eu afirmar a minha liberdade. Isso é mais importante do que eu impor as minhas convicções. É mais importante. E aí Paulo vai trazer aqui o exemplo de Cristo. É sempre o melhor exemplo, é o exemplo de Cristo, né? Ele cita até aqui Salmo 69, versículo 9. É o mais importante, irmãos. O mais importante é que temos como exemplo o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, escolher agir de maneira a beneficiar o nosso irmão é muito mais importante do que eu afirmar as minhas convicções ou afirmar a minha liberdade. Cada um de nós, irmãos, cada um de nós deveríamos lembrar de que o maior exemplo que nós temos na Bíblia, o maior exemplo que nós temos na nossa vida é o exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele nos aceitou. Ele não te aceitou, Ele aceitou a mim. Ele aceitou a mim, Ele aceitou a você. Ele nos aceitou, irmãos, diante de todas as nossas fragilidades. Nós devemos lembrar disso. Ele nos reaceitou, Ele nos recebeu, apesar das nossas imperfeições. Oh, rapaz, quantas imperfeições nós temos, né? Apesar das nossas convicções erradas, deturpadas, mas mesmo assim o Senhor Jesus nos aceitou. Ele te aceitou, né? Glória a Deus, Ele te aceitou. E o simples fato de Ele ter te aceitado, irmãos, isso já é motivo de nós nos ajoelharmos todos os dias voltados lá para Jerusalém e agradecer, muito obrigado por ter me aceitado.
limitado. Porque, irmão, nós pecadores, né? Imperfeitos, ignorantes, cheios de conceitos deturpados, e mesmo assim o Senhor Jesus nos aceitou, né? O Senhor te aceitou, né? No seu relacionamento com o seu irmão mais fraco. Todo cristão maduro deve objetivar a glória de Cristo, né? No meu relacionamento com o meu próximo, ainda que o meu próximo seja mais fraco do que eu, o objetivo maior desse relacionamento é glorificar o nome do Senhor Jesus, né? Paulo fala isso, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, foi o texto que eu li inicialmente lá na igreja, quando nós começamos o culto, às 18 horas, 1 Coríntios 10, 31, em tudo dai graças ao Senhor, né? Tudo devemos dar graça ao Senhor. Então, no meu relacionamento, eu sempre falo isso lá na igreja, eu preciso me dar a oportunidade de aprender com aquelas pessoas que sabem menos do que eu, né? Sempre eu aprendo com as pessoas que sabem menos do que eu. Quanto nós aprendemos com essas pessoas tão simples, mas que têm um conhecimento empírico de vivência, uma intimidade com Deus, que a gente sente nas palavras de sabedoria proferidas por essas pessoas, né? Se dê o privilégio de aprender com pessoas que sabem menos do que você, né? Se dê esse privilégio. Então, no versículo 3, isso foi o versículo 1 e o versículo 2, a parte inicial. No versículo 3, ele diz, porque também Cristo não agradou a si mesmo. Também Cristo não agradou a si mesmo. E o fundamento dessa exortação feita aqui aos fortes, ele está exortando os fortes agora. No versículo 3, ele está exortando aos cristãos fortes na fé. Está no fato de que Cristo sacrificou-se a si mesmo. Cristo sacrificou-se a si mesmo em favor dos outros. Ao citar Salmo 69, versículo 9, Paulo está aplicando aqui o texto a Cristo, né? O qual recebeu sobre si, Cristo recebeu sobre si as humilhações. Humilhações de quê? Dos pecadores. Cristo recebeu as humilhações, as injúrias dos pecadores. Cristo, o Filho de Deus, recebeu essas humilhações. O Cristo, o Filho de Deus, recebeu a humilhação dos pecadores, acompanhados de todos aqueles que estavam ali contrário à ação do Senhor. E em razão desse Salmo 69, se aplica, então, ele pega ali a referência do Salmo 69 e aplica no contexto da paixão de Cristo, né? Ele traz essa referência e aplica nesse contexto da paixão de Cristo, lá no Novo Testamento, né? Ele traz, ele absorve, ele extrai essa referência e traz para o Novo Testamento. A citação de Paulo, ela é apropriada nesse contexto. Ela é bem apropriada, né? Por que ela é? Porque assim como Cristo estava, digamos assim, disposto a ser desprezado, olha só, Jesus estava disposto, ele abandona o seu reino, o seu poderio, a sua glória, a sua majestade, e vem a essa terra, corporifica-se em um ser humano, nasce de uma mulher pecadora, bem-aventurada, mas pecadora, humilha-se, submete-se a essa humilhação. Cristo faz isso. E aí é bem apropriado isso, porque Cristo faz isso. Ele se dispõe a ser desprezado para que a obra do Pai seja honrada na terra, né? O Filho de Deus se dispõe a ser humilhado, injuriado, ofendido, menosprezado, para que o nome do Pai seja honrado. Jesus faz isso. E Paulo traz essa referência do Salmo 69
inclui aqui no Novo Testamento, e é bem apropriado. Se o próprio Senhor Jesus é capaz de negar a si mesmo, se o próprio Senhor Jesus é capaz de humilhar-se, de abrir mão da sua liberdade, por que nós também não podemos fazer isso? Né? Por que nós não podemos fazer isso? Por que nós não podemos abrir mão das nossas convicções, daquilo que eu tenho como verdade absoluta, para que eu possa preservar o meu próximo? Então ele faz essa referência, né? Faz essa referência. E ele não está falando para os fracos, ele está falando para crente forte, para os fortes na fé. Assim como Cristo estava disposto a ser desprezado para que o nome do Pai fosse honrado, também os fortes na fé devem renunciar à sua liberdade em prol dos mais fracos na fé. Tá? Ok, queridos? Amém? Esse é o versículo 3. E o versículo 4 também ele fala aqui, para que tenhamos esperança. Para que tenhamos esperança. Porque tudo o que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Esperança. Para que tenhamos esperança por meio da perseverança e do ânimo que provém das Escrituras. Olha aí, meu irmão. Ânimo e perseverança. Repita comigo: perseverança. Ânimo. Você quer perseverança na tua vida, meu irmão? Amém? Você quer perseverança? Você quer ânimo na tua vida? Então, busque. Você consegue isso na Escritura Sagrada, na Palavra de Deus. Né? Então é isso que ele está dizendo aqui. Né? Paulo, ele está dizendo, ele torna a apelar ao Antigo Testamento como um todo, a fim de que ele possa motivar os fortes, né? Ele possa motivar os crentes fortes a agirem com mais sensibilidade aos fracos. Nós temos perdido isso, irmão. A pandemia ela tem trazido diversas consequências, grandes problemas. E nós temos perdido. Aliás, a sensibilidade já estava comprometida antes da pandemia. Agora, com a pandemia, a sensibilidade está mais aflorada. Nós estamos perdendo a sensibilidade à voz do Senhor. Né? Os crentes têm perdido a sensibilidade às Escrituras Sagradas. Têm perdido a sensibilidade ao outro, inclusive. Né? Pois bem, então, o que ele está dizendo é que nós, os crentes mais fortes, precisam ser mais sensíveis aos crentes mais fracos. E o Antigo Testamento, ele testemunha a respeito disso, né? A respeito de Cristo e a respeito da igreja, quando ele fala em 1 Coríntios, capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 11. Ele traz aqui os exemplos da história de Israel, né? Quando ele fala isso, aqui Paulo diz que as Escrituras, elas produzem perseverança. Paulo diz que as Escrituras produzem ânimo. Olha que maravilha, irmão. Ânimo, sabe o ânimo? Aquele desejo, aquela vontade, aquela garra, né? De continuar, de evangelizar, de ganhar vidas para Jesus. Ânimo, irmão. Ânimo. É a alegria de viver. Você tem a alegria de viver, meu irmão? Dê um glória a Deus, porque você está aqui vivo. Né? Você, irmãos, ainda faz parte do mundo dos vivos, e só quem é vivo pode glorificar o nome do Senhor. É um motivo de alegria? É um motivo de alegria, meu irmão, porque nós fazemos parte ainda do mundo dos vivos, mas sabemos que a nossa pátria não é essa, né? A nossa pátria é uma pátria celestial, mas você ainda está aqui, ainda respira, ainda faz parte do mundo dos vivos. Então, Paulo está dizendo que as Escrituras Sagradas, ela produz perseverança. Muitos têm desistido, irmãos.
mas que você possa ser perseverante, que você possa, cada um aqui presente, possa ter esse compromisso com o Senhor. Traga visitantes no próximo domingo, meu irmão. Tem muitas pessoas aí sedentas. Vocês têm a responsabilidade de ocupar essas cadeiras que estão vazias. Essa responsabilidade cabe a cada um de vocês aqui presente. Quem gera ovelha é ovelha. Tem muitas pessoas aqui sedentas e essas cadeiras precisam ser preenchidas. Amém? Glória a Deus. Glorifica o Senhor com suas palmas. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. É isso, irmão. Precisamos de ânimo. A igreja precisa de ânimo. O crente precisa ser perseverante. Nós servimos um Deus vivo, que te tirou do lamaçal de pecado, que te deu a oportunidade de servi-lo e adorá-lo, que te ajudou, que tem te sustentado com a destra da sua justiça. Nós não servimos um Deus morto, irmãos. Não servimos. Nós servimos um Deus que tem todo o poder nos céus e na terra e debaixo da terra. E Ele espera de nós essas atitudes, né? É de nós. Nós é que temos que agir, meu irmão. Nós é que temos que entrar, saquear o inferno, ganhar vidas para Jesus. Faça um voto com o Senhor. Ganhe uma vida nesse ano para Jesus. Quantas vidas você ganhou para Jesus ao longo da sua vida? Ao longo da sua história? Vamos lá, meu irmão. Ânimo, perseverança. Programe com o irmão aí, vamos lá evangelizar, convidar pessoas. Tem muita gente desigrejada por aí, meu irmão. Muita gente que não está em igreja nenhuma. Não vá pescar em aquário alheio, não. Mas tem muita gente que não está em igreja nenhuma, irmãos. Precisando de uma palavra, precisando ser edificada. Estão fracos, muitos. Hoje eu recebi duas irmãs que estão morando no interior, e elas estão aqui, vieram me abraçar, e eu nem pude ficar muito tempo, porque eu tive que vir para cá, mas elas estão me acompanhando, nos acompanham também pelo YouTube, né? E aí estão aí. Semana passada recebemos uma família, o rapaz aceitou a Jesus, e a família inteira veio para a igreja. E assim é o desafio que eu tenho feito aos irmãos, né? Precisamos evangelizar, precisamos ganhar vidas para Jesus, porque um dia nós iremos nos apresentar para o Senhor. O que é que você vai apresentar naquele grande trono? Quando nós mostrarmos as nossas mãos, o que é que nós temos feito para Jesus, né? Precisamos sair do nosso comodismo, precisamos sair dessas quatro paredes e ganhar vidas para o reino de Deus, né? Então, essa é a questão, irmão. Ele está falando para crente forte na fé. Quem é crente forte aqui, meu irmão? Amém? Crente forte na fé, né? E aí ele cita aqui os Salmos também, ele faz essa referência do Antigo Testamento, e aí Paulo ele diz, você consegue perceber que em 1 Coríntios capítulo 10, ele traz o exemplo da história de Israel. É por isso que ele deve ter em mente, e quando ele fala sobre essa perseverança e sobre esse ânimo, ele está fazendo referência também ao povo de Israel. Olha o que o povo de Israel passou. O povo de Israel teve que ser perseverante. O povo de Israel teve que ter ânimo para recomeçar de novo. Teve que ser perseverante para ficar lá na escravidão. Perseverança, ânimo, isso faz parte da nossa vida. Convicções, qual tem sido as tuas convicções a respeito do que é servir a Cristo, meu irmão, né? Qual tem sido? Lá nessa frente, se der tempo, eu vou falar a questão prática. Eu gosto sempre de fazer uma analogia com a praticidade. Cristo é praticidade. O cristão é um novo estilo de vida. Jesus nos traz um novo estilo de vida, meu irmão. Eis que tudo se fez novo na nossa vida, amém, querido? Tudo se fez novo. Jesus é novidade de vida, né? Então ele traz novidade de vida. E aqui Paulo diz que as escrituras, elas produzem perseverança. As escrituras produzem ânimo no crente. Aquele que é lavado e remido pelo sangue de Cristo tem ânimo, tem perseverança. E ele traz o exemplo de Israel. Olha lá o pecado de Israel.
E a consequência disso é o exílio babilônico, né? Israel passa pelo exílio. Esse exílio vai levá-los a ter perseverança. Isso dará lugar à restauração. Olha só, uma nação será restaurada, a aliança será restaurada. Isso traz encorajamento para as nossas vidas. Traz ou não traz, irmão? Quando você olha para a história de Israel, você vê que isso traz encorajamento. Assim é com a igreja. A igreja, ela sempre vai passar por dificuldade. Nunca vê agora essa pandemia, mas já teve a peste, já teve a perseguição. Sempre passaremos por dificuldade. Às vezes nós esquecemos que Jesus disse para nós: olha, no mundo vocês vão ter dificuldades, faz parte da nossa vida. Às vezes nós esquecemos isso, né? Mas Jesus já nos alertou. Mas tem de bom ânimo. Olha o que ele tem de bom ânimo, porque eu já venci o mundo, né? Tem de bom ânimo. Crente tem que ter bom ânimo. Crente tem que ter alegria, porque você vem do lamaçal de pecado, cheio de pecado, cheio de imperfeição, cheio de convicção errada, e o Senhor te dá uma oportunidade de servi-lo. Servir o Senhor, meu irmão, é honra. Honra. Na advocacia eu não ganho um salário, na advocacia eu ganho um honorário. Por quê? Porque honorários, honra em servir. Honra. Assim é no reino de Deus. Nós é que somos honrados por poder servir o Rei dos Reis e o Senhor da igreja, né? Você não está servindo aqui a Janice, não, os pastores, não. Você está servindo o Senhor da igreja. O Senhor da igreja. É Ele a quem servimos. Isso tem que nos dar prazer, né? Isso tem que nos dar honra. Isso nos honra, meu irmão. Honra a mim. A honra é minha de estar podendo aqui prolatar a palavra do Senhor. É honra, né? É honra poder servir o Senhor. É honra poder servir os santos da igreja. É honra, meu irmão. Precisamos restaurar isso. E aí o povo de Israel foi encorajado. Olha que o exílio trouxe. Meu irmão, crente tem que passar por luta, porque senão ele baixa a guarda. Crente tem que passar por luta, meu irmão. E nosso inimigo, ele está 24 horas arquitetando, manipulando, preparando, tentando te matar, roubar e te destruir. Então a gente tem que estar sempre em alerta. Sempre em alerta. E aqui nós vemos o exemplo que teve para essa nação, né? A esperança. Foi-lhe dada a esperança. E essa mensagem de restauração de Israel, ela não inclui só Israel. É o que nós vemos em Romanos capítulo 15, voltando para Romanos, lá no versículo 9 até o versículo 12. Quando você vê o versículo 9 até o versículo 12 do capítulo 15, você vai ver que essa restauração inclui, além dos israelitas, os gentios. Olha aí que benção, né? Os gentios. E aí, como é que eu posso resumir então esse versículo? Como é que nós podemos resumir? Antes de Cristo, né? Versículo 3 e 4. Como é que nós podemos resumir? Antes de Cristo, os gentios estavam exilados. Antes de Cristo, os gentios estavam exilados em razão de eles não fazerem parte da aliança. Só quem fazia parte da aliança, os descendentes de Abraão, era Israel. O gentio está fora. Vai, sai daí. Gentio não faz parte da aliança. Vai-te embora, que não é teu canto não. Antes de Cristo é assim. Gentio não faz parte da aliança. Só quem faz parte da aliança é o circuncisado. São os descendentes de Abraão. Eles fazem parte da aliança. Em Cristo, aí o que acontece em Cristo? Cristo vem. Aí ele fala, na última ceia, este é o símbolo da nova aliança. Uma nova aliança é feita em Cristo Jesus. Olha aí que maravilha, né? Em Cristo Jesus. E agora, os gentios que outrora estavam fora da aliança, agora passam a fazer parte. Olha aí que bênção, né, irmão? Eles passam a fazer parte, irmãos, que maravilha!
passam a fazer parte da nova aliança e agora eles têm esperança. Isso inclui você, inclui a mim. Nós estávamos fora. Promessa não era para nós, não. Quando Cristo vem, passamos agora a ser enxertados na videira verdadeira. Quem é a videira verdadeira? Cristo Jesus, né? Glória a Deus. Você e eu passamos a ser enxertados. Então no versículo 3 e no versículo 4 mostra isso. Uma vez que essa morte sacrificial de Cristo, né, ele torna o gentio a fazer parte da nova aliança, a morte sacrificial de Cristo possibilita isso. E aí ele fala isso aos romanos fortes na fé, que são gentios. Olha, vocês não faziam parte da aliança, não. Agora vocês estão fazendo parte, vocês, os gentios, ele está falando, porque ele chama os fortes de gentios, gentios. Quem são os fortes? São os gentios. Ele está dizendo a mesma coisa. Olha, gentios, vocês não faziam parte dessa aliança, agora vocês fazem parte. Vocês fazem parte. Eles já faziam parte, agora nós passamos a fazer parte. Então ele fala isso, a morte de Cristo trouxe a possibilidade dos gentios fazerem parte da aliança. Então o mínimo que esses cristãos romanos, fortes na fé, o mínimo que eles podem fazer é sacrificar a favor dos seus irmãos judeus mais fracos. Você está entendendo aí o mistério? Amém, queridos? O mínimo que vocês podem fazer, vocês que são gentios, que não faziam parte da aliança, o mínimo que vocês podem fazer é sacrificar. Sacrifiquem-se em prol dos judeus, que eles sim são herdeiros da aliança, desde o início, eles são herdeiros. Esses que são os fracos, o mínimo que vocês podem fazer, gentios, é se sacrificar em prol, em favor dos seus irmãos judeus em Roma. Então, em suma, esse é o resumo do versículo 3 e 4. Finalmente, o versículo 5 e 6, né? Que Deus da perseverança e do ânimo, olha aí, Deus da perseverança e do ânimo, vos deu o mesmo modo de pensar. Olha aí que maravilha, irmãos. O mesmo modo de pensar, irmãos. Versículos 5 e 6 exortam. Agora, o versículo 6 vai exortar os cristãos fortes e os cristãos fracos. Tá? Os dois tipos de cristãos, fortes e fracos, são exortados aqui no versículo 5 e no versículo 6. Outrora, vocês viviam em pecado. Em outrora, tanto os judeus como os gentios, todos viviam em pecado, viviam no exílio, mas agora vocês foram restaurados em Cristo Jesus. Isso faz com que vocês façam parte da nova aliança também. Então, tanto os cristãos gentios como os cristãos judeus passam a fazer parte da nova aliança em Cristo Jesus. Essa aliança que foi feita pelo sangue do Cordeiro de Deus, né? Pelo Cordeiro Pascal. Então, observe novamente que aqui ele, mais uma vez, traz à tona o termo perseverar e o termo ânimo. Perseverar e ânimo. Não esqueça essas palavras, sabe? Perseverança e ânimo, irmão. Sempre que você vê alguém falando para você, não aguento mais, estou cansado. Epa, meu irmão, ânimo, ânimo, persevera, meu irmão. Talvez você esteja há muitos anos orando para que venha a salvação na tua casa. Persevere. Talvez você esteja esperando algum milagre. Persevere em oração. A perseverança faz parte da nossa vida, né, irmãos? Amém? Perseverança faz parte da vida do crente. Então, essa união de judeus e de gentios, essa união trará glória a Deus, né? Isso traz glória a Deus, tá, queridos? Isso traz glória ao nosso Senhor. E aí, para finalizar, como eu disse, eu sempre trago as questões práticas, e aí eu preciso ter a visão teológica, né?
o estudo, a exegese do texto, mas eu preciso trazer essa praticidade para a igreja, né? Como é que nós estamos vivendo como igreja, né? Um dos problemas da igreja cristã é que nós podemos estar convictos, né? Podemos estar completamente corretos, né? Nas nossas convicções, completamente corretos na nossa doutrina, na prática da fé cristã, mas nós podemos estar sendo muito radicais, entende? Nós podemos estar até corretos, mas podemos estar sendo muito radicais, e é esse o problema essencial que Paulo trata aqui, o radicalismo dentro da igreja. Isso é muito perigoso, irmãos, isso é muito perigoso, e isso tem sido um problema nas igrejas do mundo inteiro, tá? O radicalismo, e é essencial, esse problema é essencial que Paulo aborda aqui, né? Essa aplicação de toda a doutrina poderosa, a doutrina é poderosa, a palavra de Deus ela é poderosa, né? Mas se nós não tivermos o cuidado de associarmos essa doutrina, esse conhecimento, a prática cristã, a vivência cristã, de nada vai adiantar. Nada adianta, irmãos, eu estar aqui cheio de conhecimento teológico, se eu não tiver uma vida cristã, se eu não tiver uma vida com Cristo, se eu não vivenciar essa palavra na minha vida. Amém, queridos? De nada adianta. Se você não tiver uma vida de intimidade com Deus, se você não tiver uma vida de oração, oração, meu irmão, está aí, a oração na quarta-feira, online, mas você precisa ter isso todo dia na sua vida, não pode esperar só pela quarta-feira não, todo dia. O crente que não ora é um fracassado, olha o que eu estou dizendo, o crente que não ora é um fracassado, meu irmão, é um fracassado, medíocre. O crente tem que estar em constante oração. Amém, querido? Você pode dar um glória a Deus aí? Né? Ai, pastor, não se encolhe não, rapaz, não se encolhe não. Tem que orar. Crente que não ora é fracassado, meu irmão. É curto e doce, né? Tem que orar, meu irmão. Crente tem que orar. Crente tem que ter intimidade com o Espírito de Deus. Crente tem que ter intimidade com a palavra de Deus. Senão, meu irmão, vai ser sempre esse chove não molha. Tá certo, queridos? Então essa é a questão da praticidade da nossa vida, né? E Paulo nos apresenta dois princípios que causam a divisão na igreja. Olha o que eu vou dizer. Dois princípios que causam divisão na igreja, não é só aqui no Brasil não, no mundo inteiro. No mundo inteiro. Paulo apresenta dois princípios que causam divisões. As divisões que se originam por diferenças de convicções, de ponto de vista, divisões que se originam por diferentes convicções, diferentes pontos de vista. Eu tenho meu ponto de vista, e isso é que interessa, eu não me importo com o teu. Isso traz divisão para a igreja. Tá certo, queridos? Traz divisão para a igreja. No mundo inteiro, no mundo inteiro. Então, divisões que se originam por diferenças de convicções, por diferenças de ponto de vista. Segundo princípio apresentado também por Paulo, que também traz divisão para as igrejas, é causada por distinção de raça e distinção de classe social. Não pode haver distinção de raça dentro da igreja, meu irmão. Não pode haver distinção de classe social dentro da igreja. Isso traz divisão para dentro da igreja. Tá bom, querido? É por isso que tem igreja sendo formada só para branco, para amarelo, para índio. A igreja é una. A igreja invisível. Essa é que vai subir. Não tem negócio de placa de igreja não, meu irmão. A igreja é invisível. É essa que o Espírito de Deus vem buscar. Amém, querido? Tá? Então que possamos. Qual é a resposta que Paulo dá para esse problema? Então nós identificamos dois problemas. Olha a prática, né? Qual é a resposta que Paulo dá para esse problema? Os cristãos fortes
não devem se irritar com os cristãos fracos, meu irmão. Não deve. Claro que a gente não tem que ficar aqui passando a mão na cabeça de ninguém. Se errar, tem que ser exortado, tem que ser ensinado. Mas nós não podemos ficar se irritando com aqueles que são fracos na fé, meu irmão. Eu já botei isso na minha cabeça. Tem irmão lá que, meu irmão, eu já te entreguei, eu te amo. Eu já te entreguei nas mãos do Senhor. Não vou mais quebrar a cabeça contigo, não. Vou não, meu irmão. Vou não. Eu vou ficar me irritando, eu quero ir para o céu. Entendeu, querido? Tem coisas que não adianta. Não adianta. Então, o cristão forte, ele não tem que ficar se irritando com os cristãos fracos. Não deve também se afastar deles. Não temos que se afastar dos cristãos fracos. Chega próximo. Ensina. Tem paciência. Tá? Instrui. Eu sei que aqui é uma igreja que instrui. Temos que instruir mesmo, temos que ensinar. Que é isso que vai edificar o outro. É isso que vai edificar o mais fraco. Tá, queridos? Que exemplo é que nós temos? O exemplo de Cristo. O exemplo de Cristo. E qual é o exemplo que você tem seguido? Aí eu tenho que pensar. Qual é o exemplo que eu tenho seguido? Eu sempre falo, meu irmão, o exemplo maior é o de Cristo. É o de Jesus. Jesus. O exemplo de conduta dado por Paulo não é o exemplo dele mesmo. O exemplo de conduta dado por Paulo é o exemplo de Jesus. Tá? É o exemplo de Jesus. Se assim nós fizéssemos, irmãos, não haveria tanta decepção dentro da igreja. O problema é que as pessoas olham para o homem, olham para a mulher, esquecem que dentro daquela mulher, dentro daquele homem também existe um ser humano que é pecador, que é falho. Eu erro, eu falho, eu sou imperfeito, apesar do perfeito habitar em mim, mas eu sou imperfeito. E o exemplo de conduta que Paulo dá não é o dele, é o de Jesus. Então o exemplo que nós temos que ter é o de Jesus, tá? É o de Jesus Cristo, que mesmo sendo o Senhor, não mudou, ele não buscou agradar a si mesmo. Pelo contrário, quando você olha para Jesus, Jesus buscou sempre edificar aqueles que estavam ao seu redor. É o que nós vemos em Salmos 69, versículo 9. Jesus sempre buscou edificar os que estavam ao seu redor. Nós temos que fazer assim, tá, queridos? Eu não posso deixar de falar isso, porque eu não sei se você já percebeu, mas como nós temos, eu sei que aqui não tem, mas como nós temos dificuldade, de maneira geral, os cristãos, como nós temos dificuldade de sermos privados, né? De sermos privados de alguma coisa que nós cremos que temos direito. Eu creio, eu tenho certeza que eu tenho direito. Ah, mas eu tenho direito. Uma vez eu peguei uma irmã que disse assim: mas eu já estou nessa cadeira há 20 anos. E tu vai levar essa cadeira para a sepultura? Meu irmão, precisa mudar. É porque o ar-condicionado é em cima da irmã. Aí ela quer que eu mude o ar-condicionado. E não é mais fácil você mudar de lugar, não. Irmãos, como é difícil, eu não sei se você já observou, nós não gostamos de ser privado de algo que nós cremos que temos o direito de usufruir. Eu tenho o direito de usufruir, eu não quero ser privado. Irmãos, vocês vão chegar o tempo aqui, o lugar que você vai ter que se levantar para dar lugar para o visitante. Amém, querido? Você crê assim? Amém? Você vai ter que se levantar para dar lugar para um visitante, meu irmão. Você vai fazer isso? Amém? Não vai não, mas essa cadeira é minha, eu não dou lugar para ninguém não. Tá certo, irmão? Como nós temos dificuldade de nos privarmos de certas coisas, aquilo que nós achamos que temos direito, né? Eu não importo com a sua opinião a respeito disso, eu tenho as minhas convicções e é isso que importa. Aí Paulo está dizendo, olha, temos que ser mais sensíveis ao outro, né? Nós temos que ser mais sensíveis. Um cristão que leva a Deus a sério, irmãos, ele
o maior desejo, o maior anseio de um cristão que leva Deus a sério é procurar agradá-lo. É ou não é, meu irmão? Quem é que você tem que agradar em primeiro lugar aqui? É o Senhor. Não é Ele que nós servimos? Não é Ele que nós seguimos? Então, o meu maior anseio, o meu maior desejo é de agradar a Deus, para entregar a Ele o desejo do meu coração, né? O desejo do meu coração. Então, se interessa honestamente pelas outras pessoas. Claro, eu me interesso pelas outras pessoas. Nós precisamos nos interessar pelas outras pessoas. Por quê? Porque Deus também se importa com elas. Deus se importa com você, meu irmão, tá? Deus se importa com você. É importante para esse lugar. Você é importante. Foi aqui que o Senhor te colocou. Aprenda a criar raízes nesse lugar. Crie raízes. Raízes espirituais. Amor. Pertencimento. Essa igreja foi o lugar que Deus me colocou. E é nessa igreja que eu vou servi-lo, né? Esse desejo, irmão. Foi assim que Jesus viveu, né? Foi assim. E aí nós encontramos vários e vários exemplos no Antigo Testamento. Nós vemos como Deus agiu com Abraão, foi luta após luta, como Deus agiu com José, como Deus agiu lá com Miriam, como Deus agiu com Esté, como Deus agiu com Débora, como Deus agiu com Sansão. São muitos exemplos no Antigo Testamento que nós vimos o agir de Deus sobre a vida desse povo. E essas pessoas buscavam mais o interesse do Pai Celestial do que o interesse delas mesmas, tá? Que você possa buscar mais o interesse do Senhor na sua vida, tá bom? Tem muita gente correndo atrás de tudo que é coisa e esquece de procurar primeiramente o reino de Deus para a sua vida. Tem gente correndo e não consegue chegar a lugar nenhum, porque é um princípio. Busque primeiramente o reino de Deus na sua vida, tá bom? Busque a intervenção de Deus na vida de José, a intervenção de Deus na vida de Sansão, de Daniel, de Esté, de Ruth, de Noemi, a intervenção de Deus na vida dessas pessoas é a mesma que Ele terá na tua vida. Na tua vida, meu irmão. Porque o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. É o mesmo Deus que hoje te dá a oportunidade de estar aqui ouvindo essas palavras. Você crê assim, meu irmão? Amém? Tá bom? Não esqueça disso, tá? É o mesmo Deus. Por isso que ele fala, ele cita o Antigo Testamento. É o mesmo Deus que interveio na vida dessas pessoas. Então, o que é que tem saído da tua boca? O que é que você tem corrido atrás? O que é que tu tanto tem corrido atrás, meu irmão? O que é que tu tem tanto feito? Qual tem sido o teu maior alvo? Hoje mesmo eu falei na oração inicial, lá da Parangaba. Onde tu tem investido as tuas primícias? Onde é que tu tem investido as tuas primícias? As primícias do teu tempo, as primícias dos teus dons, dos teus talentos, da tua renda. Onde é que tu tem investido as tuas primícias? Então, irmão, isso serve para a nossa reflexão, é ou não é, meu irmão? Tem que refletir, a palavra de Deus tem que nos levar ao confronto. Eu preciso olhar para mim mesmo. Epa, como é que eu estou? Por isso é o espelho da nossa alma. Como é que eu estou? A palavra de Deus tem esse poder. Só a palavra de Deus tem esse poder, meu irmão, de eu falar a mesma coisa e ela se aplicar para várias outras pessoas com diversos tipos de vida, diversos tipos de problema ao mesmo tempo. Só a palavra de Deus pode fazer isso, né? Só a palavra de Deus. E aí Paulo mostra que uma das maneiras mais gloriosas, uma das maneiras de glorificarmos a Deus, é vivermos em harmonia com os irmãos, com as outras pessoas, amém? Vamos ficar de pé, queridos. Cheguei ao meu final, que você possa refletir nessa palavra, para a glória do Senhor, para a glória de Deus na tua vida,
Que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida, que você possa sair daqui animado, perseverante. Eu vejo que aqui o número maior é de mulheres, existe um grande número de mulheres, né? Que essas mulheres sejam mulheres virtuosas, mulheres cheias da presença de Deus, com intimidade com o Senhor, cheio de intimidade com o Espírito Santo, mulher de oração, que busca o Senhor, que clama ao Senhor. Que você possa receber a autoridade de Deus para pisar a cabeça da serpente, para ganhar vidas para o Senhor, para orar pelos enfermos, para expulsar demônios. É para isso que o Senhor nos chama, meu irmão. O Senhor nos chama para sairmos do nosso comodismo, para ganharmos vidas para o reino de Deus. E eu quero fazer esse desafio a você que está aqui. Você que está aqui nesse lugar, se você deseja, se você tem esse ânimo, se você deseja essa perseverança, se você deseja essa busca, essa transformação na tua vida, essa transformação na tua família, ser um intercessor, ser uma intercessora na presença do Senhor, eu quero orar por você. Você que está aqui, não tenha vergonha, eu quero impor as minhas mãos sobre a tua vida. Saia do teu lugar, eu quero orar pela tua vida, eu quero orar pela tua família. Saia do seu lugar, vem até aqui à frente. Esse lugar simbolicamente é um lugar santo, consagrado ao Senhor, e eu quero ver aqui homens e mulheres corajosos, que querem mudança de vida, que querem transformação, que querem renovo espiritual, que querem mudança, salvação na sua família. Queridos, nós temos que entender, nós temos que saber disso. Tem poder de Deus para a nossa vida, meu irmão. Tem poder de Deus para a tua vida. Tem transformação. Ou você não crê mais no poder de Deus, meu irmão? Nós cremos no poder de Deus, nós pregamos o poder de Deus, nós vivemos o poder de Deus, meu irmão. Eu creio nisso, eu prego isso, eu acredito nisso. Saia do seu lugar. Se você quer mudança, saia do seu lugar. Diga hoje para as potestades: eu quero mudança na minha vida. Eu quero transformação espiritual. Eu quero receber poder de Deus. Eu quero receber renovo. Eu quero vida transformada. Eu quero salvação na minha família. Eu quero ganhar vidas para Jesus. Eu quero. Enquanto ele estiver cantando aí, vai cantando, querido. Eu vou dar a oportunidade para você sair do seu lugar. Eu não quero sair daqui hoje sem orar por você. Glória a Deus. Glória a Jesus. Pode sair do seu lugar, querido. Pode sair do seu lugar. Oh, glória a Deus, Jesus. Glória a teu nome. Aqui Glória a teu nome, Jesus. para dizer: eu creio, Senhor, que tu se faz presente nesse lugar. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor, que tu tem o bálsamo de Gileade para derramar. Aqui estão os sedentos de ti, Senhor, sedentos da tua presença. Aqui estão os teus filhos e as tuas filhas, Senhor. Oh, Jesus, para dizer: derrama teu poder, tua glória neste lugar, Jesus. Derrama, Senhor. Derrama a tua Shekinah sobre este lugar. a minha alma tem sede de ti. Glória, 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 glória ao teu nome, Senhor. Ó Espírito Oh, Jesus, estou aqui. faz os teus filhos terem sonhos, profetizarem. Espírito de Deus, vem sobre essas vidas. Espírito de Deus, Meu coração é o Eu quero, teu Jesus. altar. eu quero, Senhor, receber mais de ti. Eu quero receber mais de ti, Senhor. Aleluia. Eu quero receber poder, Senhor. Meu coração
esperança ao oprimido. Oh, Jesus, Tu sabe a necessidade do Teu filho, Tu sabe a necessidade da Tua filha, Pai. Glória ao Teu nome. Santifica o Teu nome, Senhor. Glorifica o Teu nome sobre a vida da Tua filha. Glorifica o Teu nome, Senhor, sobre a vida dela. Que ela possa sentir a Tua presença. Que ela possa sentir a Tua presença. Espírito de graça, de poder e de glória, vem sobre a Tua filha, Senhor. Traz fortalecimento, traz renovo espiritual. Que ela possa sentir o Teu poder, a Tua glória, a Tua Shekinah. Glorifica o Teu nome sobre a sua vida. Que ela possa receber a autoridade do alto dos céus. Que ela possa sentir a Tua presença, o Teu amor e a Tua esperança. Em nome de Jesus. Glorifica o Teu nome no seu lar, na sua casa. No nome de Jesus. Para a glória de Jesus. Abençoa, Pai. Abençoa a Tua filha, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glorifica, Pai, o Teu nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glorifica o Teu nome, Senhor. Em nome de Teus filhos. Glória a Jesus. Glorifica o Senhor com suas palmas. Deus abençoe vocês. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Deus abençoe a vida de vocês, tá? Deus abençoe. Deus abençoe. Daqui já tem cara de pastor esse menino. Já tem jeito de pastor. Olha aí a bênção. Glória a Deus. Vamos lá. Vai finalizar. Glória a Deus. Que bênção esse menino. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos gratos ao Senhor porque Ele é bom. Receba a palavra do Senhor. Com certeza o seu servo orou a respeito desta palavra, deste dia, e o Senhor confirmou o seu coração. O apóstolo Paulo elogia a igreja de Tessalônica, porque ela tem um diferencial. Ela recebe a palavra do apóstolo não como uma palavra humana, mas como uma palavra vinda de Deus para eles. Isso faz toda a diferença e pode mudar o seu futuro. Mas guarde no coração. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Alvo, muito obrigada, viu? Certeza o Senhor orou por nós e o Senhor falou ao nosso coração. Muito obrigada. Nós temos uma lembrancinha, Pastor Alvo. Eu queria que a Vaninha, né? Cadê? Ah, ela tá com as crianças, né? Pronto, pode dar, Eliane. Tá aqui uma lembrancinha. É trabalho, viu? A lembrancinha dele. É trabalho. A gente quer agradecer porque com certeza ele... O senhor tem? Eu tô lendo, Bruno, vale a pena. Amém? Vale a pena. Pode ter até alguma coisa que a gente discorde, né? A palavra do Senhor é um negócio sério, mas vale a pena. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, agradecer a Deus por esta noite, pelas nossas vidas, presença do pastor Alvo, da Tânia, dos irmãos que vieram, né? Amiga da Regina, família da Vaninha, todos nós, Miqueias. O Senhor é bom. Nós não somos dignos. Pastor Alvo é muito cuidadoso. Agora eu vou dizer, a gente tem mania de julgar uns aos outros. Nós não somos dignos.
Entenda isso. Eu preciso entender isso. O Senhor é que é misericordioso. Senão você nem respirava. O Senhor é que é bom. O apóstolo Paulo está dizendo: baixe a crista. Vocês não merecem. Jesus é que é bom. No popular é isso que ele está dizendo. Jesus, muito obrigada pela tua palavra, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigada, Jesus, por isso. Obrigada, Senhor, por este momento, nessa reunião, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Porque o Senhor tem nos sustentado, tem nos trazido até aqui, apesar de cada um de nós. Continua conosco. Continua falando aos nossos corações, nos renova e nos ensina cada dia mais o que significa ser um cristão, ser luz de Deus neste mundo. Precisamos de Ti. Obrigada, Jesus, por tudo. No Teu nome. Amém. Aleluia. Levante a sua mão para o céu, que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai, o seu Espírito Santo repouse sobre todos nós, toda a igreja, hoje e sempre. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Temos um lanchinho aqui atrás. Amém.